Você já imaginou como seria morar na Lua? E em Marte? Ou em Saturno? Bom, certamente alguma ideia sobre ir viver em outro planeta já passou pela sua cabeça. Por isso, no programa de hoje nós vamos contar detalhes de como seria viver nos outros planetas do Sistema Solar. Você está pronto para fazer essa viagem junto comigo? Eu sou Guilherme Marques e esse é o Porquê das Coisas. Mercúrio. Com variações de temperaturas extremas, Mercúrio não é bem o melhor lugar para se viver, caso tenhamos que partir da Terra. Mas se tivéssemos a tecnologia necessária para sobreviver no planeta mais próximo do Sol, como seria? Se fosse para trabalhar com o que temos atualmente, apenas 2 espaçonaves estariam aptas para viajar até Mercúrio: a Mariner 10 e a nave espacial Messenger, que foi capaz de penetrar a órbita do planeta e mapear por completo a sua superfície. Isso é essencial para que tenhamos uma boa noção do que é necessário para morar lá. As imagens e informações registradas pela Messenger em 2003 revelaram que até o planeta mais quente do Sistema Solar tem sim água em sua forma cristalizada. Bem, se isso te deu uma pontinha de esperança sobre ir morar em Mercúrio, é melhor a gente te trazer de volta aqui para a Terra, porque nada é tão simples assim. Esses cristais de água, que a gente vai chamar só de gelo daqui para frente, estão localizados nos polos de Mercúrio, onde o calor do Sol quase não interfere. Porém, construir bases para minar esse gelo e transformá-lo em água é algo muito arriscado, segundo o cientista David Blewett. Assim como a superfície iluminada pelo Sol é muito quente, as regiões que permanecem nas sombras grande parte do tempo são bastante frias e têm lá os seus próprios desafios. Se a gente pudesse caracterizar o planeta Mercúrio de alguma forma, diríamos que ele é bem extremista. Quer ver? Durante o dia, a superfície do planeta chega a bater 430 graus Celsius. E durante a noite, a temperatura cai tanto que atinge lá os seus 180 graus negativos. Isso quer dizer que a temperatura durante o dia em Mercúrio é quase 30 vezes maior do que da superfície da Terra. Só que, além da temperatura, outro grande problema é a duração dos dias em Mercúrio. Aqui, nós estamos acostumados com a nossa rotina de 24 horas, 12 durante o dia e outras 12 durante a noite. Só que em Mercúrio, por causa da rotação do planeta ao redor do Sol, o dia dura 59 dias terrestres. Em outras palavras, um dia em Mercúrio equivale a quase 2 meses aqui na Terra. Uma particularidade de Mercúrio é que a atmosfera é tão rarefeita que os átomos essenciais não colidem e não reagem. E sem isso, o planeta não consegue estabelecer um clima. Não que seja de tudo ruim, porque sem o clima, os riscos de catástrofes naturais são bastante reduzidos. Agora, pessoalmente, a coisa que faria a vida em Mercúrio mais frustrante é a velocidade dos sinais de comunicação. Se alguém ligasse da Terra para Mercúrio, agora que dissesse "Alô, quem fala?", levaria 5 minutos até que a pessoa do outro lado ouvisse a sua mensagem. Vênus. Mesmo que seja considerado um irmão gêmeo da Terra, Vênus não tem muito a ver com a nossa casa. Começando pela superfície do planeta, que é muito diferente dos outros planetas do Sistema Solar. E apesar de ter pelo menos 2/3 de uma superfície lisa e plana, ideal para construir a sua casa, Vênus é muito montanhoso, sem falar em seus milhares de vulcões. E olha que nós estamos falando de vulcões que conseguem ser ainda maiores do que o que nós temos aqui. Por falar em superfície, andar por Vênus pode ser uma experiência no mínimo interessante. Sabe por quê? A força da gravidade é um pouco menor do que a da Terra, e isso te daria a capacidade de saltar um pouco mais alto e os objetos também ficariam um pouco mais leves para você. Mas, além disso,
A atmosfera na superfície é tão densa e o ar é tão espesso que se você tentasse se mover muito rápido, seria quase a mesma sensação que tentar correr debaixo d'água. Sem falar que o efeito estufa no planeta é incontrolável por causa da atmosfera lotada de dióxido de carbono, que faz as temperaturas baterem 465 graus Celsius. Outra coisa que não passaria despercebida por você, além do calor e da densidade do ar, é a pressão atmosférica. A pressão de Vênus é equivalente a uma profundidade de 3.000 pés abaixo do nível do mar. A grande questão é que, quanto mais fundo, mais perigoso. Porque um ser humano não sente só falta de ar, mas também é exposto a adaptações extremas de altíssimo risco, acarretando um rompimento dos tímpanos ou pulmões, por exemplo. Agora, o mais incrível sobre Vênus é que em determinado ponto do seu movimento de rotação, o planeta volta um pouquinho para trás antes de continuar o seu curso para frente. Em números, um dia aqui na Terra é o mesmo que passar 243 dias em Vênus. Ao mesmo tempo, um ano venusiano equivale a 225 dias. Se morar em Vênus fosse uma opção, nossa grande preocupação seriam os vulcões. Como o planeta não possui placas tectônicas para liberar o calor interno, todo esse calor é liberado quando já não dá mais para segurar. E mesmo que isso só aconteça de milhões em milhões de anos, o estrago que os vulcões podem causar é inimaginável. Para quem está perguntando quanto tempo leva para uma mensagem viajar da Terra para Vênus, fique sabendo que um WhatsApp, por exemplo, pode levar até 15 minutos para chegar ao destinatário. Marte. Digamos que Marte é o irmão mais novo da Terra, por ser um pouquinho menor, mas é bem mais parecido com a nossa casa do que os outros planetas. A diferença na duração dos dias seria a mudança mais fácil de se adaptar. Porque enquanto um dia aqui na Terra dura 23,94 horas, um dia em Marte dura 24,63 horas. Bom, comparando apenas um dia, isso não parece nada. Mas o efeito cumulativo dessa quase uma hora extra não é dos mais sutis. Dá para acreditar que um ano no planeta vermelho dura 687 dias aqui na Terra? Isso é quase o dobro do ano da Terra, mas tem uma boa explicação. Do mesmo jeito que aqui no nosso planeta, o movimento de translação marciano marca algumas estações e ciclos do ano. Uma coisa interessante é que Marte é tão parecido com a Terra que até esse movimento ao redor do Sol é de forma elíptica, ou seja, faz a trajetória de círculo meio achatado. Se você estivesse no hemisfério sul do planeta, quando ele não está voltado para o Sol, sofreria com invernos muito frios, enquanto quem estivesse no hemisfério norte passaria por verões realmente impossíveis. Para se ter uma ideia, a temperatura média de Marte varia entre menos 126 e 60 graus Celsius. Marte só não é habitável porque a sua atmosfera é composta por 95% de dióxido de carbono, e a falta de um campo magnético significativo faz com que o planeta não consiga refletir a radiação espacial. Se alguém sofrer um acidente e precisar chamar por ajuda na Terra, é bom ter em mente que levam cerca de 15 minutos para a mensagem chegar. Parece pouco, mas dependendo da situação, esse tempo é a diferença entre a vida e a morte. Sem falar que andar por Marte também não é muito simples. Como a gravidade é bem menor, fazer movimentos rápidos é ainda mais difícil do que andar na Lua. Pelo menos se nós, seres humanos, colonizássemos Marte, teríamos muitas belezas naturais para visitar. O vulcão mais alto do sistema solar, por exemplo, fica em Marte e tem mais de 25 quilômetros de altura. Júpiter. Diferente de todos os planetas que falamos até agora, Júpiter é composto basicamente de gases. Ele até possui um núcleo rochoso, que é muito mais leve que a Terra, mas está rodeado por uma camada de hidrogênio que corresponde a 90% do diâmetro do planeta.
Em outras palavras, se você pudesse pisar na superfície de Júpiter, seria esmagado pelo peso de todo o hidrogênio acima. Mas nem por isso nossas esperanças de viver em Júpiter estão acabadas, porque o planeta tem mais de 60 luas e algumas delas são boas candidatas para nos abrigar. Calisto, por exemplo, tem níveis de radiação bem baixos e muita água em forma de gelo, mas nenhuma se compara à Europa. As imagens registradas nas missões espaciais mostram que a superfície de Europa é bem lisa, não tem grandes crateras ou montanhas, e as melhores localidades são aquelas mais distantes de Júpiter. Isso porque a radiação do planeta é mortal quando chega à Europa, mas o problema maior são as temperaturas negativas. Nas regiões próximas ao Equador de Europa, a temperatura é de menos 160 graus Celsius, enquanto nos polos chega a bater menos 220 graus Celsius. Por curiosidade, um dia na Terra é o mesmo que passar 3 dias e meio em Europa. E a gravidade, que é muito menor, faria você se mover como se estivesse caminhando na Lua. Saturno. Esse é o planeta mais diferente que temos aqui no nosso sistema solar, e seus anéis são como uma joia espacial de tão únicos e surpreendentes. O grande problema de viver lá é que Saturno é composto inteiramente de gases, e diferente de Júpiter, não possui nenhuma forma de núcleo rochoso. Em outras palavras, não tem superfície que sustente qualquer coisa, e isso torna impossível a tarefa de pousar em Saturno, por exemplo. Mas, assim como o vizinho, o planeta tem 2 luas que são potencialmente ótimas escolhas para morar. Nós estamos falando de Titã e Encélados. Vamos começar por Titã, a maior delas. Se for o caso de colonizarmos essa lua, não precisaríamos de tantos apetrechos, porque basta uma máscara de oxigênio e roupa bem quentinha, porque a temperatura chega a menos 179 graus Celsius. Quanto à pressão atmosférica, a mudança não é nada que você nunca tenha experimentado. Sabe por quê? Se você já mergulhou até o fundo de uma piscina com um pouco mais de 2 metros, por exemplo, já sabe como sentiria a pressão em Titã. Agora, se você quiser uma segunda opção, pode tentar partir daqui para Encélados. Apesar de ser uma lua gelada, Encélados tem as chamadas listras de tigre, que são uma das únicas fontes de calor do lugar, e por isso é indicado se instalar nessa região. Para viver em Encélados, é importante saber compartilhar, porque o lugar é bem pequeno, com cerca de 480 quilômetros de diâmetro. Uma desvantagem de morar em qualquer uma das luas de Saturno é a demora na comunicação, porque uma mensagem pode levar até 1 hora e 20 minutos para ser enviada. Urano. Deu para notar que quanto mais distante do Sol, mais difícil se torna viver nos planetas do Sistema Solar, certo? Pelas condições muito desfavoráveis, cientistas e astronautas se dedicaram a estudar os corpos celestes desse planeta, como suas luas. E como Urano não é diferente, porque apesar de ser uma ideia fascinante viver nesse lugar, são as luas do planeta que oferecem essa possibilidade, mais especificamente Titânia. Essa é a maior lua de Urano, com mais de 1.500 quilômetros de extensão, e também uma das mais frias, com temperaturas de até menos 203 graus Celsius. Titânia é composta por metade gelo, metade terra, e tem um manto de gelo que encobre toda a sua superfície. Por não ter nenhuma atmosfera ou clima, é possível ver o planeta Urano da janela da sua casa em Titânia, cerca de 20 vezes maior do que a Lua que vemos aqui na Terra. Além disso, um dia terrestre é o mesmo que 8,71 dias em Titânia. Netuno. Chegamos ao ponto planetário mais distante do Sistema Solar. E assim como os outros gigantes de gás, Netuno não tem muita superfície sólida onde podemos nos instalar. Mas, seguindo o exemplo de seus planetas vizinhos, a maior lua de Netuno pode ser uma boa alternativa para dar início a uma colônia humana espacial.
Até hoje, apenas uma única missão teve sucesso em visitar Triton, de Netuno. As imagens captadas pela nave mostram que a superfície dessa lua tem um aspecto liso e macio, composto basicamente de nitrogênio e rocha, com muitas crateras espalhadas aqui e ali. Para se ter uma ideia, Netuno leva 165 anos terrestres para completar o seu ciclo ao redor do Sol. E com isso, as regiões polares de Triton ficam iluminadas a cada 80 anos, sendo uma de cada vez numa espécie de rodízio. Essas mudanças sazonais variam a pressão atmosférica na superfície, de modo que a luz do Sol causa uma sublimação do nitrogênio congelado, metano e dióxido de carbono. Ainda assim, a pressão nas regiões mais frias consegue ser 20.000 vezes menor que a da Terra. Isso porque ainda não falamos das temperaturas, que, como você pode imaginar, não são nada calorosamente aconchegantes. Muito pelo contrário, Triton de Netuno é um dos lugares mais frios do sistema e chega a alcançar 235 graus Celsius negativos. Por curiosidade, sinais de rádio levam cerca de 4 horas para viajar entre a Terra e Triton, e um dia terrestre equivale a 6 dias na Lua de Netuno. Mas e você aí de casa? Curtiu saber como seria a vida em cada um desses planetas? Então conta tudo isso e muito mais pra gente aqui embaixo pelos comentários e me diz qual deles seria o ideal para você morar. Grande abraço pra você e a gente se vê no próximo O Porquê das Coisas. Tchau!